Olá, queridos alunos e futuros colegas da Polícia Civil de São Paulo, né? Edital tá aí, tá na hora de acelerar os estudos. Eu sou Luciana Peixoto, professora de processo penal aqui do Concursos e delegada de polícia do Estado de São Paulo. Então, já já a gente vai estar trabalhando juntinhos aqui no dia a dia da Polícia Civil. Preparei para vocês algumas aulas sobre prisões. Aqui no YouTube do QC, a gente tenta trazer um conteúdo de qualidade de forma gratuita. Então, não vou esgotar o tema na aula de hoje. Hoje a gente vai falar só de prisão em flagrante delito. Mas eu vou fazer outra live com vocês sobre prisão preventiva, uma outra live sobre prisão temporária, porque prisões é um dos temas que mais caem em concurso da polícia, né? Vocês sabem disso, que os principais temas, inquérito policial, prisões, provas e aquela parte introdutória das noções, dos princípios. Toda vez cai questão de prisão. Então, na aula de hoje, a gente vai ver prisão em flagrante delito, tema recorrente nos concursos, principalmente da VUNESP. A VUNESP adora prisão em flagrante delito, então preste atenção na aula de hoje e já comecem a estudar. O edital está aí, muitas vagas, concurso excelente para quem quer ser aprovado, e eu vou falar. A Polícia Civil de São Paulo é uma instituição muito boa de se trabalhar. Eu tenho muito orgulho da minha carreira, tenho muito orgulho da minha instituição. Aqui a gente desenvolve um trabalho maravilhoso de investigação, tem tecnologia, a gente faz trabalhos incríveis. E, como vocês sabem, São Paulo, né, assim, pelo fluxo de pessoas, pelo fluxo de dinheiro, imagina o tanto de crime que acontece aqui, principalmente na capital. Então, é muito legal para quem gosta da polícia trabalhar aqui, porque tem um crescimento, a carreira é muito boa e foi anunciado um reajuste salarial. Então, o edital novo já sai com um salário novo, que também é algo bem atrativo. Vamos começar a aula de hoje, então? Preparados para falar um pouquinho sobre prisão em flagrante delito? Eu disponibilizei o material para vocês. Então, eu vou pedir para o pessoal da técnica colocar aí no chat um link para o pessoal acessar e pegar o material. E também a gente tem um canal do Telegram. Coloquem o link também do canal do Telegram para que o pessoal tenha acesso a todos os materiais e às informações dos professores. Vamos lá. Na tela, slide, vamos falar um pouquinho sobre as espécies de prisões. Vocês têm que saber diferenciar o que a gente tem de prisão, né? A gente tem a prisão-pena, que é a prisão por excelência. Então, quando fala assim, fulano está preso, tem que ter um processo, o processo tem que ter uma sentença condenatória, tem que ter finalizada a fase de recurso, tem que ter trânsito em julgado, acabou tudo. Condenado, inicia a execução da pena. A gente tem as prisões cautelares, que são chamadas também de prisões processuais. A gente tem a prisão preventiva, a prisão temporária e a prisão em flagrante delito, que são antes da sentença penal condenatória com trânsito em julgado. A gente tem a prisão civil. Se vocês abrirem a Constituição, lá tem 2 tipos de prisão civil. Depositário infiel e aquele que não paga pensão alimentícia. O que não paga pensão alimentícia, vocês sabem que continua, porque eu tenho certeza que alguém já ouviu falar que fulano foi preso porque não pagou pensão, não é isso? Então, essa prisão continua, é uma prisão civil, para poder fazer de forma, ser um pouco compulsória, pagar os alimentos da criança. A prisão do depositário infiel é uma prisão que a gente não tem mais, apesar dela estar lá na Constituição. Por quê? A gente teve o Pacto de São José da Costa Rica, que é um tratado de direitos humanos internacional que o Brasil é signatário. O STF entendeu o seguinte, vamos fazer aqui a nossa pirâmide. No topo da nossa pirâmide, a gente tem a Constituição. A gente tem as normas infraconstitucionais e a gente tem as normas reguladoras, né, que são, por exemplo, as portarias, regulamentos, que estão abaixo e que regulamentam essas leis. O Pacto de São José da Costa Rica, ele não foi aprovado com o mesmo quórum de emenda constitucional. Então, ele não altera a Constituição. Por isso que, se você abrir a Constituição, ainda está lá a prisão do depositário infiel. Mas, por ser um tratado internacional de direitos humanos, ele fica acima da lei e abaixo da Constituição. Aqui, ó, na nossa piramidezinha, ele vai estar aqui, ó. Deixa eu pegar aqui uma outra cor, verdinho. Verdinho. Ele vai estar exatamente aqui, abaixo da Constituição, em cima da lei. E, exatamente por este motivo, o que estabelecia como que ia ser a prisão do depositário infiel, o Código Civil, que regulamentava como que ia ser essa prisão, ele está aqui.
como veio o Pacto de São José da Costa Rica, que proibiu a prisão do depositário infiel, a gente não tem mais a prisão do depositário infiel no nosso ordenamento jurídico. Prisão militar, ela ainda existe. A gente tem prisão militar por crime militar, que está aí regulamentado, né, no Código Penal Militar, e que o procedimento está previsto no Código de Processo Penal Militar, e a gente tem as transgressões militares. E a prisão administrativa, que há muito tempo a doutrina diz que não temos mais essa prisão administrativa no Brasil. O que a gente tem é prisão judicial, tem que ter uma ordem judicial, uma ordem de uma autoridade para fazer essa prisão. Mas aqui a gente ainda tem uma discussõezinhas, eu não vou entrar nesse ponto com vocês. Eu preciso que vocês entendam o seguinte: quando a gente passou por todo o processo, aconteceu um crime, esse crime foi investigado, teve uma parte processual, uma sentença, uma condenação, recurso, confirmou a condenação, trânsito em julgado da sentença condenatória, prisão-pena. Tudo que vem antes disso é prisão cautelar, tá? Então, tudo antes vai ter que ser motivado. E a única prisão que não precisa, dentre prisão preventiva, prisão temporária e prisão em flagrante, a que não precisa de ordem judicial é a prisão em flagrante delito. Então, isso daqui eu fiz para vocês o resumo do que eu acabei de falar, né? O artigo 5º fala que ninguém vai ser preso senão em flagrante ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade competente. Aconteceu um crime. Notícia crimes. Essa notícia vai ser dada na delegacia, né, gente? Tem várias formas de notícia crimes. Chegou a notícia para o delegado, ele vai iniciar uma investigação. Na Polícia Civil e na Polícia Federal, que são os órgãos de polícia judiciária, nos termos aí do artigo 144 da Constituição, vai ser instaurado um inquérito policial. Eu estou falando do inquérito porque despenca na prova e é o que vai cair na prova de vocês como policial civil. Então, é o nosso meio de investigação. Existem outras formas de investigação, professor? Existem, mas não procedimento da Polícia Judiciária. O nosso é um inquérito policial que é presidido pelo delegado de polícia. Vai iniciar a investigação. Começou a investigação, então, o delegado vai determinar os rumos da investigação, finaliza a investigação com o relatório final e vai ser oferecida a ação penal. Na ação penal, a gente tem aqui o devido processo legal, que vai finalizar com uma sentença. Se a sentença foi absolutória, acabou ali. Se a sentença for condenatória, entra a fase de recursos, acabou a fase de recurso, trânsito em julgado, execução da pena. Aí a gente tem a LEP, atuando Lei de Execução Penal. Agora vamos falar do flagrante. O que é esse tal de flagrante delito? Tem muita, gente, tem muita, mas muita fofoca, né? Vamos falar assim, popular esse negócio da prisão em flagrante delito. Por que eu estou falando isso? Porque eu escuto direto. Ai, tem que fugir as primeiras 24 horas para fugir do flagrante. Ai, mas fulano está em flagrante, já tem mais de um dia. Você escuta, né? A dona Maria do seu prédio fala muito isso. O flagrante é aquela prisão que ela é executada dentro de uma das situações previstas no artigo 202, 303 do Código de Processo Penal. Então, está presente a situação flagrancial, a pessoa está em flagrante. Não tem nenhum artigo que fala que são as primeiras 24 horas. Isso é boato, fofoca de vizinho, tá? Então, a prisão em flagrante é uma prisão pré-processual. Tem gente que fala que é até antes, né? Porque não tem nem investigação ainda, tá? Para poder privar a liberdade de um indivíduo que se encontra em uma situação flagrancial. Ela busca preservar a sociedade, proteger os bens jurídicos que estão sendo ameaçados ou lesados naquele momento específico. Essa prisão, ela não precisa de autorização judicial. Então, aqui não é uma prisão judicial, é uma prisão administrativa. Qualquer um do povo, já estou adiantando para vocês, pode fazer essa prisão de forma facultativa, né? Não é que você está obrigado a fazer, não. Quem está obrigado a fazer sou eu. Os membros da segurança pública, os policiais, vão fazer de forma obrigatória a prisão em flagrante delito. Agora, você, qualquer um do povo, tem o direito, pode, de forma facultativa, realizar a prisão em flagrante de alguém.
Vocês já viram isso, eu tenho certeza. Uma vez eu estava passando pela Paulista, num domingo à tarde, que a Paulista aqui em São Paulo fica fechada, e passou um indivíduo e, vlap, furtou o celular de uma menina. Começou aquela gritaria, pega ladrão, pega ladrão, pega ladrão. Alguém segurou aquele indivíduo e ele foi conduzido para a delegacia. Quem que fez a prisão, captura dele ali? Qualquer um do povo. O crime acabou de acontecer. Ele estava em situação flagrancial. Se você vê uma pessoa esfaqueando a outra no meio da rua, você pode ir lá, jogar ela no chão, segurar e chamar a polícia e prender? Pode. Você pode até arrastar ela para a delegacia e apresentar para o delegado. Então, a prisão de qualquer um do povo é facultativa, mas qualquer um pode prender em flagrante delito. E o flagrante, ele é um procedimento. Então, ele tem várias fases. A primeira delas é a prisão-captura, que é isso que eu falei com vocês. Segurar a pessoa que está na situação flagrancial, ou que está cometendo crime, ou que acabou de cometer, ou que está sendo perseguido. Então, a primeira coisa é capturar. Capturou, você vai levar para a delegacia. A condução coercitiva. Essa condução pode ser feita por você, mas você pode também ligar para a Polícia Militar, para a Polícia Civil, para a GCM, para poder conduzir para a delegacia. Conduziu para a delegacia, chegou lá, apresentou para o delegado de polícia, vai ter audiência preliminar das garantias. O delegado vai pegar e vai falar, olha, você tem direito de avisar para algum familiar que você está aqui, você tem direito de ficar em silêncio, você tem direito a ter um advogado acompanhando. E aí o delegado vai analisar aquela situação, vai ver se tem flagrante mesmo, vai ver se tem crime mesmo. E quando ele viu que tem, ele faz as oitivas, ele faz os elementos todos, ele vai formalizar esse procedimento e vai fazer a lavratura da prisão em flagrante delito. Finalizou a prisão em flagrante delito, ele vai ver se tem ou não a possibilidade de fiança. Não tem fiança, não pagou a fiança, manda para o cárcere, recolhe para o cárcere. Comunica o juiz e apresenta na audiência de custódia. O artigo 290 do Código de Processo Penal fala que quem vai lavrar o flagrante é a autoridade do local da captura. Isso foi questão da prova de delegado de São Paulo do ano passado, se eu não me engano. A última, né? Quer dizer, ano retrasado, já tem um tempinho. Mas isso caiu na prova da VUNESP. E depois que cai uma vez para delegado, pode cair para investigador, escrivão. Eles adoram esse tipo de questão. Então, quem que faz a prisão em flagrante? A prisão em flagrante é o delegado do local da captura. Capturou, apresenta na delegacia para fazer o flagrante, tá bom? Para que serve o flagrante? Interromper a prática delitiva. Então, se o crime está acontecendo, você quer acabar para que ele não se consuma. Colher os maiores elementos informativos. Eu falo que o flagrante, ele é o momento quente do crime. É o momento que o crime está pegando fogo. Quando você chegou, acabou de acontecer o crime, é ali que você consegue ver se tem câmera de segurança, se tem testemunha, se tem local para perícia, se tem objeto deixado. Depois que passa o tempo, você perde vários elementos. Então, a situação flagrancial também serve para colher o maior número de elementos de materialidade do crime. Evitar a fuga do infrator, porque você está capturando ele para ele não fugir, e preservar a integridade física do preso. Gente, eu já vou pedir desculpa para vocês, eu estou super gripada, então vocês vão ver que eu vou ter umas crisezinhas de tosse durante a aula, mas eu estou aqui, mesmo assim, gravando a aula para vocês. Preservar a integridade física do preso. Esse é um casinho que eu conto porque as pessoas, às vezes, não entendem muito, né? Mas a prisão, ela serve para resguardar o próprio preso. Uma vez chegou no meu conhecimento o fato de que um indivíduo tinha estuprado a irmã da namorada. Aí vocês já viram, né? Porque a menina pegou e contou para a família e o namorado da vítima saiu contando para a comunidade inteira, porque era alguém conhecido. E a comunidade foi atrás desse indivíduo. A namorada dele, lógico, foi bravésima atrás dele, tirar satisfação. A comunidade foi atrás e ele foi linchado. Ele foi amarrado numa árvore, todo mundo começou a bater, a linchar, foi uma confusão. A polícia chegou e fez a prisão. Isso é uma forma, inclusive, de preservar a integridade física dele. Porque se ele ficasse lá, ele ia morrer. Linchado pela população. Então,
A prisão também serve para resguardar direitos e garantias fundamentais, porque na delegacia ele vai receber o tratamento de forma humana, ele vai ter os direitos e as garantias, ele vai ter direito de falar, vai ter direito a silêncio, vai ter direito a advogado, ele vai responder um processo para ver se ele é ou não o autor do estupro, se teve estupro ou não. Então, tudo isso vai ser apurado. Então, a prisão em flagrante também serve para garantir a integridade física e direitos e garantias fundamentais do nosso preso. Agora, quais são as situações flagranciais? Isso é tema que despenca na prova. Você tem que saber as diferenças de flagrantes. Eu vou falar de um jeito que vocês não vão esquecer nunca mais, tá? Vamos lá, artigo 302 e 303 trazem as situações flagranciais. O artigo 302 é composto de 4 incisos. Os 2 primeiros incisos são chamados de flagrante próprio. Por que é flagrante próprio? Porque você pegou na situação flagrancial. O inciso 1 é está cometendo o crime. E o inciso 2 é acabou de cometer o crime. Mas ele está ali na situação do flagrante. Por isso que é flagrante próprio. O exemplo para vocês levarem para a prova, tá? Você chegou e viu um indivíduo esfaqueando a mulher. Inciso 1, está cometendo o crime. Ele soltou a faca e está ali em pé do lado. Acabou de cometer o crime. Flagrante próprio também, ele está ali ainda na situação flagrancial. Agora, a partir do momento que ele fugiu e que tem uma perseguição, a gente tem o flagrante impróprio, ou quase flagrante, porque você quase pegou ele no flagrante. Quase flagrante. E aí, essa perseguição pode ser tanto correndo atrás, quanto diligências investigativas. Então, acabou de acontecer o crime, a PM achou um corpo caído no chão, já tinha passado umas 2 horas, mas foi informada a delegacia, e a delegacia saiu em diligência investigativa. Atos contínuos de investigação. Está na situação flagrancial da perseguição do quase flagrante. Tá? Isso é o inciso 3. Não esqueçam, tá? E o inciso 4 é encontrado logo depois com instrumentos, armas, objetos, papéis que façam presumir ser o autor do crime. Aí a gente tem o famoso flagrante presumido, ficto ou assimilado. Então, imaginem que agora a situação é outra. Ninguém viu ele esfaquear na mulher, ninguém viu ele do lado do corpo, ninguém ainda nem achou o corpo, tá? Ninguém achou nada. Ninguém está atrás dele. Mas ele estava correndo pela Paulista com a roupa ensanguentada, com uma faca na mão. E a PM resolve abordar. A PM aborda ele está lá todo ensanguentado, com uma faca na mão. E pergunta, o que aconteceu? Aí ele resolve falar, eu esfaqueei uma moça há umas 3 horas atrás, passei no boteco, tomei uma cachaça. E agora eu estou desesperado aqui, porque eu estou vendo que eu estou todo ensanguentado. Qual é essa situação flagrancial? Flagrante ficto ou presumido. Presume ser ele o autor do crime pela situação que você pegou ele logo depois do cometimento do crime. Então, essas são 4 situações flagranciais que vocês têm que saber diferenciar, porque despenca na prova. O inciso 3 e o inciso 4 é o mais comum da VUNESP e das outras bancas tentarem misturar. Porque eles, às vezes, colocam a palavra, aqui, ó, faça presumir, quando tem perseguição. E aí você coloca que é flagrante presumido. E, na verdade, perseguição é flagrante impróprio ou também chamado de quase flagrante. Tá? Então, cuidado para não cair nessas pegadinhas. E o artigo 303 fala sobre crime permanente. Então, enquanto o crime está acontecendo, está presente a situação flagrancial. A qualquer momento, você pode efetuar a prisão em flagrante. Hoje, eu trabalho numa delegacia que é da Divisão Antissequestro de São Paulo. Só trabalho com sequestro. Todos os meus crimes são permanentes. Enquanto a vítima está em cativeiro, o sequestro está em andamento, eu posso prender em flagrante delito. E eu prendo. Às vezes, já tem 1, 2, 3 dias, a gente vai lá e prende, porque a vítima está em cativeiro, o crime está acontecendo, ele está dentro da situação flagrancial do artigo 303 do Código de Processo Penal. Vamos lá, desmistificando. Não existe em nenhum lugar falando que flagrante só pode ser feito dentro de 48 horas. Tá? E a gente tem que saber também que juízes, promotores e algumas autoridades
por determinação legal, só vão poder ser presos em flagrantes por crimes inafiançáveis. Infração de menor potencial ofensivo. A gente vai fazer o flagrante, então se tem situação flagrancial. Mas e se for uma situação flagrancial de crime de menor potencial ofensivo? A Lei 9.099 fala que no caso de crime de menor potencial ofensivo, que são aqueles cuja pena máxima é de até 2 anos ou contravenção penal, não é isso? A gente vai fazer um termo circunstanciado. O que é esse termo circunstanciado? É um mini flagrante, gente. Na verdade, é um procedimento mais simplificado. Porque a gente vai ver daqui a pouquinho na aula que o flagrante são vários procedimentos. Houve condutor entrega recibo de entrega do preso, houve testemunha, houve a vítima, faz o procedimento, vê se tem fiança. Então, você faz vários atos para poder formar o flagrante. Aqui não. Aqui a gente vai fazer uma peça que é assim, oitiva da vítima, oitiva do condutor, oitiva da testemunha, se tiver perícia, você pede perícia. Em 3, 4 páginas, você fez o termo circunstanciado. Então, a Lei 9.099 fala que esse procedimento simplificado pode ser aplicado para os crimes de menor potencial ofensivo. E aí, se você fizer o TC, você pode evitar prisão. Por quê? O TC, você faz o seguinte, você lavra na hora e encaminha as partes para o juizado especial, para eles já fazerem a audiência, o que não acontece, né? Vamos ser bem sinceros, isso é impossível de acontecer. Ou então, a pessoa pode assinar um termo de compromisso. Ela assina um termo de compromisso de que ela vai comparecer quando ela foi intimada, para comparecer no fórum, para poder fazer a audiência no juizado especial. E aí, lógico, né, vai ver se dá ou não para fazer transação, o que pode fazer, porque tem vários institutos despenalizadores ou descarcerizadores na Lei 9.099. E ela assinando esse termo de compromisso, ela não vai ser presa em flagrante. Ai, professor, e se ela não assinar? Aí você vai ter que fazer o flagrante. Tá? Lembrando que o artigo 28 da Lei de Drogas é feito termo circunstanciado, o uso, que é o famoso maconheiro, né? Então, o que a gente tem aí do uso de drogas, quem usa droga, vai ser enquadrado no artigo 28, só que como não tem pena de cárcere na Lei de Drogas, a gente, mesmo que ele não assine o termo de compromisso, a gente não pode fazer a prisão em flagrante delito. Combinado? Já falei para vocês, então, que vou passar rapidinho nos slides, só para vocês irem vendo aí o que eu falei para vocês levarem para a prova. Flagrante próprio, está cometendo ou acaba de cometer. Flagrante impróprio ou quase flagrante, tem perseguição. A perseguição pode ser feita por qualquer pessoa. São atos contínuos, diligências contínuas investigativas. Tá? A perseguição tem que ser imediata e ininterrupta. Flagrante presumido ficto ou assimilado. Inciso 4. Ele é capturado logo depois do crime com objetos, armas, papéis que façam presumir ser o autor. Flagrante obrigatório ou compulsório é aquele feito pelos agentes públicos, pelos agentes da segurança pública, que estão obrigados, né, gente? Se você está diante de uma situação flagrancial, você está obrigado a prender. Facultativo, feito por qualquer um do povo, que tem o direito de realizar a prisão se ele presencia um crime. Flagrante provocado. Agora, esse pedacinho aqui também eu vou pedir para vocês prestarem atenção. O que é flagrante provocado? Preparado, delito de ensaio, crime putativo por obra do agente provocador. O que vem a ser isso? Gente, tem uma provocação para que alguém pratique um crime. Então, imagina aquela situação que você está suspeitando que um funcionário seu, tá? Imagina aí, você é dono de um posto de gasolina. E aí está suspeitando que o caixa está tirando um dinheirinho. O que você faz? Você vira e fala assim, hoje eu vou pegar ele no pulo. Você vai lá e coloca em cima da bancada uma nota de R$100, marcada como estrelinha. Coloca em cima e fica atrás da porta esperando para ver se ele vai pegar ou não. Aí ele vai lá e pega a nota e põe no bolso. E você chama a polícia. Isso é chamado flagrante provocado ou preparado. Por quê? Você está provocando ele a praticar o crime. Não é uma coisa que ele está indo lá voluntário, de forma consciente, praticando a conduta. Você está cutucando, você está falando, olha aqui, ó, tem um dinheiro aqui em cima.
Então, às vezes, nem era ele que estava subtraindo das outras vezes, mas agora você provocou. E o flagrante provocado, ou delito de ensaio, ou flagrante preparado, ele não é admitido, tá? Ele não é admitido, ele é entendido como crime impossível. Então, não pode. Outra coisa, flagrante forjado. No caso do flagrante forjado, é mais grave ainda, porque a pessoa não fez conduta nenhuma. Então, aquela situação que eu não gosto de uma pessoa na sala de aula. Aí eu viro e falo assim, hoje eu vou ferrar ele. Peguei a carteira de um outro colega, que ele deixou em cima da mesa, e joguei na bolsa da pessoa que eu não gosto. Esse colega vira e fala assim, sumiu minha carteira, alguém me roubou, vamos revistar e tal. E está dentro da bolsa de alguém que eu não gosto. Eu forjei um flagrante, aquela pessoa não pegou a carteira. Meu pai, ele uma vez viu uma matéria, eu não sei nem de onde que era a matéria, eu falo com ele, pai, essas matérias são absurdas. Mas ele viu alguma coisa na TV, e aí ele falava comigo assim, eu tinha acabado de tirar a carteira, eu lembro direitinho, 18 aninhos. Aí eu saía com o meu carrinho, aí ele virava e falava assim, toma cuidado, filha. Cuidado quando você parar na blitz, cuidado quando alguém te parar, alguma coisa. Ele viu alguma matéria falando que alguém colocou droga no carro. Aí ele falou assim, porque senão depois alguém coloca droga no seu carro e você vai ser presa por tráfico. E aí eu morria de medo daquilo. Isso seria também uma situação de flagrante forjado, tá? O flagrante forjado, além de não ser admitido, ele também é crime. Aquela pessoa que está forjando a situação vai responder por crime, né? Que pode ser aí uma denunciação caluniosa, um abuso de autoridade. Tem diversos tipos de crime, vai depender da situação concreta. Vamos continuar aí no slide. Flagrante esperado. Esse começou a ser muito cobrado nos concursos públicos. Ele também é chamado de intervenção predisposta da autoridade policial e ele é admitido. Então, volta aqui para mim para vocês entenderem. O que vem a ser o flagrante esperado? Vai pelo nome. Espera. A gente ficou sabendo que um crime vai acontecer. O que a gente fica fazendo? Espera. Fica na campana. Fica dentro da viatura na campana, esperando iniciar os atos executórios. Começou o crime, começaram os atos executórios, prendeu em flagrante. É lícito, gente. É plenamente possível. Perfeitamente possível. Inclusive, muito usado aí na lei de organização criminosa, quando fala de ação controlada. Isso é plenamente possível. Por que é possível? Porque eu não estou provocando ninguém. Eles vão cometer o crime, eu só estou esperando para atuar. Tá? Então, flagrante esperado é possível, sim. Tem que ficar de olho. E é muito comum, a gente faz bastante, tá? É legal essa parte do flagrante esperado. Flagrante prorrogado ou ação controlada. Aí aqui tem um pouquinho de diferença. A autoridade policial, não só a autoridade, o policial, quando ele vê um crime acontecendo, uma situação flagrancial, o que ele tem que fazer, gente? Prender em flagrante. Ele pode ficar esperando para iniciar os atos executórios, ele vai lá e prende. Agora, a gente tem uma técnica de investigação que veio lá na lei de organização criminosa, né? Muito utilizada na lei de organização criminosa, também tem na lei de drogas, na lei de lavagem, que fala sobre o flagrante prorrogado. É aquele caso em que o crime está acontecendo, mas você espera um momento ideal para agir. Porque se na hora que eles chegaram eu já atuei, eu não vou chegar no meu alvo principal. Só que, para fazer isso, o próprio nome já diz, ó, flagrante prorrogado, né? O flagrante está sendo prorrogado, ou ação controlada. Eu tenho que ter controle da minha diligência. Tá? Então, isso é ação controlada. Eu estou acompanhando tudo ali, ó, acompanhando o flagrante, tudo juntinho para agir no momento ideal e oportuno. Não vou entrar aqui para vocês em detalhes sobre a ação controlada, porque não é objeto da nossa aula, mas a ação controlada é muito utilizada, vai depender de autorização judicial em alguns casos, né, porque o juiz vai traçar os limites dessa ação controlada, em outros não. Vamos falar agora como que é o flagrante, né? Eu falei para vocês que o flagrante é um procedimento. Ele é um procedimento administrativo. São várias peças, várias diligências que devem ser feitas. Então, eu quero que vocês pensem, acompanhem comigo para vocês não errarem nunca mais na prova.
Primeira coisa, capturou, né? Prisão, captura, tem que levar para a delegacia. Quem vai chegar com o preso na delegacia é quem a gente chama de condutor, tá? Então, o condutor vai entrar na delegacia segurando o preso, né? Preso algemado lá, ele entra segurando o preso e entrega para a autoridade policial. Primeira pessoa que eu vou ouvir, oitiva do condutor. O condutor, ele pode ser a primeira testemunha. Às vezes, o condutor não viu nada do crime, mas ele é testemunha da apresentação, ele está me apresentando o preso. Então, ele serve também como primeira testemunha. Então, eu vou colocar oitiva do condutor. E quando o condutor me entrega o preso, o que eu faço para ele? Recibo. Não é isso? Tudo que você entrega, você não pega um recibo de volta? Eu entrego para ele um recibo de entrega do preso. Depois do condutor, quem que a gente vai ouvir? Testemunha. Vamos aqui, volta aqui no quadro, então. Depois do condutor, vamos ouvir as testemunhas. Vamos lembrar, o condutor pode ser uma das testemunhas. As testemunhas vão ser ouvidas em termo de depoimento. Essa testemunha, ela pode ser testemunha do fato, então ela pode ter visto o crime acontecendo, ela pode ser testemunha da prisão, ela pode ser testemunha só da apresentação na delegacia. Então, imagina lá uma pessoa, estamos lá na Paulista, furtou um celular. Você pode ser uma testemunha que viu quem que pegou, você pode ser testemunha que estava a 2 quarteirões e viu na hora que o Joãozinho segurou, ou então você pode ser o policial que foi chamado para conduzir para a delegacia, tá? Então, a gente vai ouvir aqui 2 testemunhas, pelo menos. Pode ser a primeira testemunha, o condutor, e mais uma testemunha. Depois que a gente ouviu, então, condutor, que a gente ouviu testemunha, vamos ouvir a vítima. Se o crime for de ação penal privada ou condicionada à representação, a vítima tem que representar naquele ato, né, para a gente poder dar prosseguimento. Só que nos demais casos, que é a grande maioria, é a regra, crime de ação penal pública incondicionada, a gente vai fazer a oitiva da vítima. Além da oitiva da vítima, antes de falar em conduzir o conduzido, gente, a vítima está ali. A gente vai fazer os outros procedimentos que entenderem, né? Aqui eu acho que eu nem vou falar disso. Mas se você achar que vale a pena fazer um reconhecimento pessoal, um reconhecimento de voz, se você quiser fazer uma careação, você pode fazer as diligências que você achar necessária, tá? E aí, lógico que você vai formalizar. Na hora que você viu, olha, eu como delegado, vi que realmente tem situação flagrancial, conversei com a vítima, com o condutor, tem ali materialidade, indício de autoria, eu vou indiciar aquele cara. O que é o indiciamento, gente? É uma decisão técnico-jurídica do delegado de polícia, fundamentada de individualização de autoria. Então, eu acho que ele é o provável autor do crime. E para eu prender alguém em flagrante, eu já tenho que ter materialidade, indício de autoria e circunstâncias fáticas que apontam para ele como autor, senão eu não vou prender. Se eu estou na dúvida se ele é o autor, eu vou fazer um BO para depois investigar. Agora, se eu tenho o elemento e ele está em situação flagrancial, eu vou fazer um indiciamento coercitivo dele. Dentro do indiciamento coercitivo, tem um interrogatório. Então, eu vou pegar aquela pessoa que está presa, o conduzido, e vou fazer o interrogatório dele. Volta lá nos slides, então. O interrogatório dele vai ser dividido em 2 fases, tá? No que for cabível, ele vai seguir o rito do interrogatório judicial. Tem diferença? Muitas, porque o interrogatório judicial é feito perante o juiz, aqui é perante o delegado. O interrogatório judicial é obrigatório advogado, aqui é facultativo. A gente até avisa para ele, você tem direito a um advogado. Mas se vai ter ou não, não gera prejuízo nenhum. Primeiro ato que a gente vai fazer desse interrogatório, a qualificação. Igualzinho é lá no judiciário mesmo. Qualificação. Depois, o que a gente vai fazer? Perguntar sobre os fatos, e aí ele tem direito de ficar em silêncio. Se ele não quiser responder, constitucional o direito de silêncio dele, né? A prisão sempre vai ter que ser comunicada para algum familiar. E aí, quando a gente viu que tem os elementos para prender, a gente vai fazer a lavratura do auto de prisão em flagrante delito, que é uma peça, tá? Para vocês entenderem o que é o auto de prisão em flagrante delito. É uma peça que fala que
Tal pessoa, diante da materialidade dos indícios de autoria, praticou qual crime, então eu tipifico qual que é o crime, que eu estou prendendo ele em flagrante, eu falo qual que é a situação flagrancial que ele está. Então, se é do 302, inciso 1, do 302, inciso 3, em qual situação flagrancial que ele está, e determino o formal indiciamento. Certo? É uma observação. Caso de lei de drogas. A lei de drogas deixa claro que, para fazer a prisão em flagrante de alguém, é preciso laudo preliminar pericial da droga. Lógico, né, gente? Se a pessoa chega com um monte de saquinho com um pó branco, você quer prender ela em flagrante ali por tráfico. Só que você tem que ter um laudo preliminar para poder prender. Por quê? E se aquilo ali for talco? Então, eu preciso de um laudo da perícia mostrando que é cocaína, tá? Para poder efetuar a prisão em flagrante delito. Vamos ver o que mais que eu coloquei aqui de importante. Quem que vai assinar o auto de prisão em flagrante delito? É o delegado de polícia, ele que determina a prisão em flagrante delito com o escrivão. Na falta de escrivão, quem faz a lavratura é quem o delegado determinar. Então, ele pode pegar uma pessoa, ela vai assumir um compromisso legal, assumir o compromisso legal, vai lavrar o auto de prisão em flagrante delito e assinar. O delegado de polícia também pode ser o caso dele se deparar com o crime acontecendo. E mesmo assim, com base aí no artigo 307 do CPP, ele, por mais que ele mesmo que deparou com o fato, ele ainda vai poder lavrar o auto de prisão em flagrante delito, dispensando o condutor, porque ele que é o condutor, né? Ele que levou, que viu a ocorrência, que levou para a delegacia. Não vai precisar de condutor. Vai precisar de 2 testemunhas, mas não vai precisar da figura do condutor. Então, foi feita a lavratura do auto de prisão em flagrante. Qual que é o próximo passo? Cabe fiança ou não? É sempre essa pergunta, né? Eu tenho certeza que toda vez que você já ouviu alguém falando, fui levado para a delegacia, cabe fiança? Ou se você tem um cliente, cabe fiança? Sempre tem essa pergunta. Quando que o delegado pode arbitrar fiança lá na delegacia? Quando o crime tem pena máxima em abstrato de até 4 anos. Então, desculpa, gente. Se a pena máxima é de até 4 anos, o delegado pode arbitrar fiança. O valor dessa fiança vai ser de 1 a 100 salários mínimos, ele pode diminuir de até 2/3 ou aumentar em até 1000 vezes. A doutrina majoritária fala que é para dispensar o juiz que vai poder dispensar. O que o delegado vai levar em consideração? Natureza da infração. Então, vamos ver aí como que é o crime, qual que é a gravidade do crime em concreto, as condições de fortuna e a vida pregressa daquele acusado, periculosidade e as custas processuais até o final do julgamento. Finalizamos todo esse procedimento, a gente vai entregar a nota de culpa para o preso. Essa nota de culpa é muito importante. Ela tem que ser, esse procedimento todo do flagrante, ele tem que acontecer em até 24 horas. A nota de culpa do preso é o momento que ele fica cientificado de quem está fazendo a prisão dele e dos motivos da prisão. Então, eu entrego um papel na mão dele falando quem que está prendendo, por que ele está sendo preso e os motivos daquela prisão. E aí ele assina um recibo de que ele recebeu e me devolve uma cópia. Professora, se ele não quiser assinar, 2 testemunhas de que foi entregue para ele a nota de culpa. Tá? A nota de culpa é um direito, e se você não entregar, isso pode anular todo o flagrante, tá? Pode tornar a prisão ilegal. Essa nota de culpa, então, e aí, quando a gente entrega a nota de culpa, logo em seguida a gente comunica o juiz. Tudo isso tem que ser feito dentro do prazo de 24 horas. Em 24 horas, a gente tem que comunicar ao juiz e depois temos que apresentar o preso na audiência de custódia. O que eu quero que vocês lembrem? A lei fala de 2 coisas. Um prazo que é imediatamente e o outro 24 horas. Fala que toda vez que tem que prisão, o MP, o juiz e a família têm que ser imediatamente comunicados. E dentro de 24 horas da captura, a gente tem que lavrar o auto de prisão em flagrante,
informar o juiz, entregar a nota de culpa e, se não tiver advogado, remeter cópia para a Defensoria Pública. O preso vai ser apresentado dentro de 24 horas na audiência de custódia. E essa audiência de custódia, ela vai analisar só se a prisão é legal ou se a prisão é ilegal. Se a prisão for ilegal, o juiz relaxa. Se a prisão for legal, ele vai ver se vai permanecer preso ou não. A gente já vai ver isso nos próximos slides. Deixa eu ver se já é no próximo. Então, controle judicial, é o que eu acabei de falar para vocês, né? Eu falei que tem 2 prazos, 24 horas e imediatamente. Imediatamente, tem que ter a comunicação para o juiz, MP e família do preso. Dentro de 24 horas, a gente tem que pegar o auto de prisão em flagrante delito, entregar a nota de culpa para o preso. Se não tiver advogado, remeter para a defensoria. Não fala em MP aqui, tá? Não precisa mandar cópia para o MP. E o preso vai ser enviado para a custódia. A custódia, a gente tem aí a figura que ainda não está existente, né? Por enquanto, o juiz das garantias, ele veio na lei, só que ele ainda não está atuando, porque os artigos do artigo 3b e seguintes estão suspensos por causa de 4 ações diretas de inconstitucionalidade. Então, se você abrir seu CPP, está lá quem é o juiz das garantias. Mas a gente ainda não tem ele efetivamente. Chegou na custódia, o juiz vai analisar a legalidade da prisão. Analisou, sua prisão é legal, não tem nenhuma irregularidade. Ele vai analisar se tem necessidade ou não daquele indivíduo continuar preso. Só que, para ele fazer isso, tem que ter provocação. O nosso sistema é um sistema acusatório. Então, o juiz só vai agir quando ele for provocado. Então, se a autoridade policial ela representou pela conversão do flagrante em preventiva, ou então o MP representou pela conversão em preventiva, o juiz vai analisar se estão presentes os requisitos da prisão preventiva, artigo 311, 312, 313 do Código de Processo Penal, e aí vai decretar ou não. Ele pode também colocar outras medidas cautelares diversas da prisão, se tiver representação. Então, se o delegado ou o MP pedirem uma medida cautelar diversa da prisão, artigo 319 do Código de Processo Penal, ou ele pode simplesmente colocar em liberdade aquele indivíduo para responder o processo preso, solto, né, gente? Colocou em liberdade, responder o processo solto. A audiência de custódia, ela existe já tem um tempinho, né, no nosso ordenamento, só que ela só foi regulamentada mesmo, só tem artigo no CPP depois do pacote anticrime. Antes a gente tinha audiência de custódia só em normativas, só que agora a gente tem no CPP. E ela não analisa se ele é culpado ou não, ela não analisa prova, não analisa nada, só a legalidade da prisão. Qualquer preso tem que ser apresentado em 24 horas na audiência de custódia. Não é só flagrante. Se for preso temporário, preso preventivo, preso civil, todo tipo de preso tem que ser apresentado na custódia. Então, a custódia ela serve para ver legalidade e necessidade ou não de manutenção da prisão. Tá? Se não for apresentado o preso na audiência de custódia sem motivação, vai ter responsabilidade penal, administrativa, civil e disciplinar. E, inclusive, né, é caso de abuso de autoridade. Na audiência de custódia, eu coloquei para vocês, quem que vai estar nessa audiência de custódia? Vai ter um juiz, vai ter o MP e vai ter o preso com o advogado ou com o defensor público. Tá? Todos eles vão participar dessa audiência de custódia. Na audiência de custódia, eles vão ver se a prisão for ilegal, a prisão vai ser relaxada. Se a prisão for legal, vai analisar se tem caso de liberdade provisória, se vai ter conversão em preventiva ou, em caso de excludente de ilicitude, também vai ser dada a liberdade sobre o compromisso de comparecimento aos atos.
Se o agente é reincidente ou integra organização criminosa armada ou milícia, porta arma de fogo de uso restrito, deve ser denegada a liberdade provisória. Gente, isso veio com o pacote anticrime. Eu não vou entrar no mérito aqui, eu acho que isso daqui a pouquinho vai cair. Vai vir aquelas coisas falando da inconstitucionalidade, porque não pode ter um artigo geral. A gente tem que analisar caso a caso. Mas, por enquanto, está valendo. Então, vocês fiquem de olho. Vamos fazer umas questões agora? A gente já tem muito tempo aí falando da matéria. Eu sei que eu tentei correr um pouco, mas agora a gente vai resolver umas questões para ver se vocês entenderam sobre prisão em flagrante delito. Nos termos do Código de Processo Penal, é correto afirmar que a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontra serão comunicados imediatamente ao juiz competente, ao Ministério Público e à família do preso ou à pessoa a ele indicada. É que é correto afirmar, né? Vamos passar para a próxima. Letra B. Em até 48 horas após a realização da prisão, será encaminhado ao juiz competente auto de prisão em flagrante e, caso o autuado não informe o nome do seu advogado, cópia integral para a Defensoria Pública. Está errado, né, gente? Não é 48 horas, é 24 horas. Em até 24 horas após a realização da prisão, será encaminhado ao promotor competente o auto de prisão em flagrante. E, caso o autuado não informe o nome do seu advogado, cópia integral para a Procuradoria do Estado. Está errado. O auto de prisão em flagrante vai ser remetido para o juiz e, se não tiver advogado, cópia integral para a Defensoria Pública. Letra D. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados em até 48 horas ao promotor de justiça competente e à família do preso ou à pessoa a ele indicada. Imediatamente, né, gente? Em até 24 horas após a realização da prisão, será encaminhado ao juiz competente o auto de prisão em flagrante e, caso o autuado não informe o nome do seu advogado, cópia integral para a Procuradoria-Geral do Estado. Está errado. Para a Defensoria Pública. Então, nosso gabarito, correta, a letra A. Próxima. Considere o seguinte caso hipotético. Artomes, utilizando-se de grave ameaça, obriga Simotrames a adentrar no seu veículo e comete o crime de sequestro previsto no Código Penal. Entretanto, não existe qualquer testemunha do crime e o veículo acaba sendo, numa abordagem de rotina, interceptado pela Polícia Militar. Artomes foi preso em flagrante e Simotrames libertado. Diante dessa situação hipotética, nos termos do CPP, é correto afirmar que a falta de testemunha não impedirá o flagrante. Mas, nesse caso, com o condutor, deverá assinar pelo menos 4 pessoas que hajam testemunhado o recebimento da nota de culpa. Totalmente errado, né, gente? Só precisa de 2 testemunhas, e essas testemunhas é da apresentação do fato ou da prisão, e não da entrega da nota de culpa. Letra B. A falta de testemunhas da infração impedirá a lavratura do auto de prisão em flagrante. A falta de testemunha da infração não impede, não. Pode ter testemunha lá na hora da apresentação. Então, falta de testemunha não impede nada de flagrante. Não houve o crime de sequestro em razão do veículo ter sido interceptado pela Polícia Militar. Houve, gente. Nesse caso, a gente tem um crime permanente. A situação flagrancial, enquanto ele está ali com a pessoa sequestrada, artigo 303 do Código de Processo Penal. Então, houve, sim. A falta de testemunhas não impedirá o flagrante. Mas, nesse caso, com o condutor, deverão assinar pelo menos 4 pessoas que hajam testemunhado a apresentação do preso para a autoridade. Só precisa de 2 pessoas. Letra E. Trata-se de crime permanente, entendendo-se agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência. Está corretíssimo o nosso gabarito letra E, artigo 303 do CPP. Nos exatos termos do artigo 302 do CPP, considera-se em flagrante delito quem cometeu a infração penal nas últimas 24 horas. Isso eu já cansei de falar que está errado, né, gente? Não existe esse negócio de 24 horas.
é imediatamente reconhecido como autor do crime pela vítima. Isso também não é situação flagrancial, que está lá no artigo 302 e 303 do Código de Processo Penal. É avistado em conduta que gera fundada suspeita logo após o crime. É encontrado com instrumentos, armas, objetos ou papéis que faça presumir ser ele o autor da infração. É perseguido logo após pela autoridade, pelo ofendido ou qualquer pessoa em situação que faça presumir ser o autor da infração. Vamos lá, qual que está certa e qual que está errada, hein? Eu já vou falar para vocês o erro. A letra C está errada, né, gente? Não tem nada disso de avistado em conduta que gera fundada suspeita, isso não está previsto lá no artigo 302. Então, a dúvida fica entre letra D e letra E. A letra D está quase certa, quase. Só que ele é encontrado com instrumentos, armas, objetos ou papéis que faça presumir ser o autor da infração, está faltando logo depois do crime. Não é em qualquer momento. Então, aqui a letra D está errada. E a letra E está certinha. É perseguido logo depois pela autoridade, pelo ofendido ou qualquer pessoa em situação que faça presumir ser o autor da infração. Isso está previsto no artigo 302, inciso 3 do CPP, é chamado de quase flagrante, flagrante impróprio, e é o nosso gabarito, letra E. Com relação à prisão em flagrante delito, é correto afirmar que somente as polícias federal, militar e civil poderão prender qualquer pessoa em flagrante, em razão do exercício exclusivo do poder de polícia na aplicação das atividades de segurança pública. O flagrante, ele é obrigatório para os órgãos de segurança pública, mas ele é facultativo para qualquer um do povo. Então, não é só a polícia que pode prender. Os profissionais que atuam na área de segurança patrimonial, nos limites da sua atividade profissional, poderão prender qualquer pessoa que se encontre em situação de flagrante delito, cooperando com o Estado na questão de segurança pública. Letra C. A legislação autoriza os profissionais que atuam em segurança patrimonial a prender qualquer pessoa em flagrante. Entretanto, é necessário estar acompanhado no momento da prisão de policial federal, civil ou militar. Está errado, né, gente? Os profissionais que atuam na área de segurança não poderão, em hipótese nenhuma, prender alguém em flagrante. Já está errado. Qualquer um pode prender em flagrante. Somente as polícias civil e federal podem prender alguém em flagrante, em razão do exercício exclusivo do poder de polícia. Está errado, né? Totalmente errado. Então, nosso gabarito aqui, letra B. Acerca da prisão em flagrante delito, assinale a alternativa correta. Se o réu, sendo perseguido, passar ao território de outro município ou comarca, o executor deve pedir apoio à autoridade policial para efetuar a prisão. Está errado. O artigo 290 fala que ele vai efetuar a prisão e apresentar a autoridade local. Ai, já estamos finalizando. Vocês estão vendo que eu estou piorando, né, da gripe. Se o acusado se recusar a assinar, não souber ou não puder fazer, o auto de prisão será assinado por duas testemunhas que tenham ouvido a leitura na presença deste. O militar não pode ser preso em flagrante delito, e sim atuado e recolhido em quartel da instituição a que pertencer. Está errado. A falta no impedimento do escrivão, somente a autoridade não, gente. Ela pode designar alguém para lavrar. Quando o fato for praticado na presença da autoridade policial ou contra esta, a autoridade deve ser convocada para atuação em flagrante. Ela pode fazer a lavratura do flagrante. Por isso, nosso gabarito, letra B. Vamos fazer aqui a última questão. Eu deixei mais questões para você. Vou pegar essa questão aqui, que é muito legalzinha. É muito fácil, vocês vão ver. Olha, questão de juiz. Desse ano. Da VUNESP. Nós vamos fazer essa questão e eu vou acabar, porque senão eu vou morrer de tosse. O chamado flagrante esperado acontece quando? O que é flagrante esperado? Gente, olha o nome, espera.
Você sabe que o crime vai acontecer e está ali na tocaia, na sua campana, dentro da sua viatura descaracterizada, esperando o crime começar para você agir, não é isso? Então, vão comigo na questão, olha aí. O chamado flagrante esperado acontece quando? O juiz induz o agente a praticar o crime. Está errado. Isso seria um flagrante preparado. A autoridade encontra o agente com instrumentos do crime. Também está errado. Se fosse encontrado logo depois com instrumentos do crime, seria um caso de flagrante ficto ou presumido, artigo 302, inciso 4. Letra C, a autoridade tem ciência que o agente pretende praticar o crime e fica ali esperando. Começou a situação flagrancial, age e prende em flagrante. Gabarito letra C. A autoridade persegue o agente após praticar o crime. Perseguição quase flagrante, artigo 302, inciso 3. Não é o caso de flagrante esperado. Então, o nosso gabarito letra C. Gente, olha que delícia essa questão, não é? Imagina, questão da prova de juiz do ano de 2023. Você que está fazendo aí, investigador, escrivão e tal. Às vezes você não é nem do direito, né? Olha como é que você conseguiu resolver. Questão moleza. Mas, gente, tem muita questão. Treinem, eles fazem muito joguinho, né? O que é flagrante próprio, o que é flagrante impróprio, o que é quase flagrante, o que é flagrante esperado, flagrante preparado, flagrante ficto, flagrante presumido. Então, saibam fazer essas diferenciações e saibam também o procedimento, tá bom? Desculpa aí pela crise de tosse, eu estou bem gripada mesmo, mas eu espero que vocês tenham gostado da aula. A gente vai ter uma próxima aula sobre prisão preventiva, depois uma aula sobre prisão temporária. E eu vou estar aqui com vocês agora sempre, porque edital aí, vocês já sabem, né? Edital no forninho, a gente tem que estar estudando e preparando sempre. Obrigada pela companhia, uma ótima aula, bons estudos e até a próxima.